Fala, meu povo da Opinião Esportiva, como prometido desde a semana passada, domingo agora é dia de resumo semanal. E a gente vai falar hoje de tudo que aconteceu nos esportes ao longo da semana e, é claro, os campeões, né? Quem foram os campeões estaduais. Como sempre, aqui na descrição está a minutagem do campeonato que você quer ver. Né? A gente fala de muitos campeonatos aqui, é natural, muitas das pessoas, são raras as pessoas que vão querer ouvir todos os campeonatos que a gente vai falar aqui hoje. Então aqui na descrição tem a minutagem, né, para você ouvir e ver só aqueles que lhe interessam. Vamos começar como a gente sempre começa, com o voleibol brasileiro, que está na fase de mata-mata. Nessa semana a gente teve apenas um único jogo entre o Bauru e o Praia Clube, e o Praia Clube venceu o time do Bauru. Com isso, a semifinal do campeonato de voleibol feminino aqui no Brasil é Praia Clube contra Flamengo, Osasco contra Minas. Já no voleibol masculino, o Cruzeiro eliminou o time do Campinas. São José dos Campos e Joinville estão empatados, vão jogar esta semana para decidir quem avança. Bauru e Araquari também estão empatados, vão decidir essa semana. Mesma coisa para Minas e Guarulhos. Então tá tudo aberto no voleibol masculino. Já no basquete, começando com o NBB, Franca venceu São José, Paulistano venceu Cerrado, São Paulo venceu Brasília, Flamengo venceu o Basquete Cearense, São José venceu Bauru, Franca venceu Mogi, Corinthians venceu Caxias, Unifacisa venceu o Vasco, São Paulo venceu o Cerrado, Pinheiros venceu o União Corinthians. Sempre lembrando que são dois Corinthians. O União Corinthians é do Rio Grande do Sul e o que é apenas Corinthians é o mesmo do futebol, né? O Timão. Paulistano venceu o Caxias, Minas venceu o Pato, Basquete Cearense venceu o Vasco, Franca venceu o Brasília, Flamengo venceu o Corinthians, Mogi venceu o São Paulo e amanhã a gente vai ter Cerrado e Franca e todos os jogos da semana 24. A classificação está a seguinte: Flamengo, Franca, Minas, Vasco, Bauru, Paulistano, Unifacisa, Basquete Cearense, São José, Corinthians, São Paulo, Pato, Pinheiros, União Corinthians, Mogi, Botafogo, Cerrado, Caxias e Brasília. NBA, a gente já falou semana passada que os Nuggets tinham vencido os Cavaliers, mas o restante dos jogos de domingo foram: Lakers venceu os Nets, Clippers venceu os Hornets, 76ers venceu os Raptors, Heat venceu os Wizards, Bulls venceu o Timberwolves, Mavericks venceram os Rockets, Warriors venceram os Spurs, o Thunder venceu os Knicks e os Kings venceram os Jazz. Segunda-feira, Magic venceu os Trailblazers, Celtics venceram os Hornets, Grizzlies venceram os Pistons, Pacers venceram os Nets, Hawks venceram os Bulls, Suns venceram os Pelicans. Na terça, os Wizards venceram os Bucks, os Lakers venceram os Raptors, o Heat venceu os Knicks, 76ers venceu o Thunder, Minnesota Timberwolves venceu o Rockets, Nuggets venceu os Spurs, Cleveland venceu o Jazz, Warriors venceu os Mavericks, os Kings venceram os Clippers. Os Lakers venceram os Wizards na quarta-feira, Portland venceu o Charlotte, Brooklyn venceu o Indiana, Hawks venceu os Pistons, Celtics venceu o Thunder, Grizzlies venceu os Bucks, Magic venceu os Pelicans, Timberwolves venceu os Raptors, o Suns venceu os Cavs. Na quinta, o 76ers venceu o Heat, os Knicks venceram os Kings, os Mavericks venceram os Hawks, os Warriors venceram os Rockets, os Clippers venceram os Nuggets. Na sexta, Portland venceu o Washington, Pacers venceu o Thunder, Hornets venceu o Magic, Celtics venceram os Kings, Heat venceram os Rockets, Spurs venceram os Pelicans, Grizzlies venceram os Pistons, Raptors venceram os Bucks, Bulls venceram os Knicks, Mavericks venceram os Warriors, Suns venceram os Timberwolves, Clippers venceram os Jazz. Lakers venceram o Cleveland, Nets venceram os Pistons, 76ers venceram os Grizzlies e os Nuggets venceram os Hawks no sábado. E os jogos de domingo, Clippers venceram os Cavs, Mavericks venceram os Rockets, Pacers os Heat, Celtics os Trailblazers, Magic os Bulls, Raptors os Wizards, Thunder os Hornets, Pelicans os Suns.
Knicks venceu os Bucks e os Spurs e os 76ers estavam empatados quando a gente tirou o print desta tela. O jogo estava ainda acontecendo. Classificação estava a seguinte no momento da gravação. Porque provavelmente, se você estiver vendo esse vídeo segunda de manhã, teve os jogos da madrugada de domingo, que não estão incluídos aqui ainda. O Celtics já está classificado em primeiro lugar na sua conferência, seguido do... Estão se classificando para os playoffs. O Celtics já está classificado, inclusive em primeiro lugar. E segue a classificação com Bucks, Magic, Knicks, Cavs e Pacers. Heat e 76ers estão se classificando para o play-in. Bulls e Hawks já estão classificados para o play-in. Nets, Raptors, Hornets, Wizards e Pistons estão eliminados. Isto porque semana que vem a gente vai estar tratando da última semana da NBA temporada regular. Tem só mais uma semana, pessoal. No Oeste, Nuggets, Timberwolves e Thunder já estão classificados nos playoffs. Clippers, Mavericks e Suns estão se classificando. Pelicans, Lakers, Kings e Warriors estão indo para o play-in. Rockets está nessa briga ainda, né? E aí vem os times já eliminados. Jazz, Grizzlies, Trailblazers e o San Antonio Spurs. Fórmula 1, tivemos o Grande Prêmio do Japão. A classificação da corrida ficou a seguinte: Max Verstappen ganhou, seguido de Sérgio Pérez, Carlos Sainz. Charles Leclerc, Lando Norris, Fernando Alonso, George Russell, Oscar Piastri, Lewis Hamilton e Yuki Tsunoda completam os pilotos que pontuaram. Nico Hülkenberg, Lance Stroll, Kevin Magnussen, Valtteri Bottas, Esteban Ocon, Pierre Gasly e Logan Sargent ficaram a uma volta do líder. Guan Yu Zhou, Daniel Ricciardo e Alexander Albon não completaram a prova. A classificação está a seguinte: Max Verstappen lidera o campeonato, seguido de Sérgio Pérez, Charles Leclerc e Carlos Sainz. Lando Norris, Oscar Piastri, George Russell e Fernando Alonso. Hamilton, Stroll e Tsunoda. Oliver Berman, Nico Hülkenberg, Gavin Magnussen, Alex Albon, Guan Yu Zhou, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Valtteri Bottas e Logan Sargent. Classificação de construtores: Red Bull lidera o campeonato, seguido de Ferrari, McLaren, Mercedes, Aston Martin, Racing Bulls e Haas. Estão se pontuando ainda na temporada Williams, Sauber e Alpine. Vamos falar de campeonatos continentais. Essa semana tivemos 3 continentes dentro dos jogos. Começando pela África, o Sounders da África do Sul eliminou nos pênaltis o Young Africans da Tanzânia. O Al Ahly do Egito eliminou o Simba, também da Tanzânia. O Mazembe, sim, aquele mesmo que eliminou o Internacional no Mundial de Clubes de 2010, eliminou o Petróleo de Luanda, de Angola. E o Esperance da Tunísia eliminou nos pênaltis o Mimosas da Costa do Marfim. O Esperance da Tunísia enfrenta o Sounders da África do Sul. O Mazembe da República Democrática do Congo enfrenta o Al Ahly do Egito. Desses times, o que está há mais tempo sem ganhar a Champions Africana, né? É o Mazembe, que não ganha desde 2015. O Sounders ganhou em 2016. O Esperance ganhou em 2019. O Al Ahly é o atual campeão da competição, né? Ganhou o título de 2023. São esses os 4 clubes. Todos ganharam nos últimos 10 anos pelo menos um título. Champions da CONCACAF. Provavelmente teremos semifinal somente com o time mexicano novamente. Tigres empatou com o Columbus Crew. Tigres do México, Columbus Crew dos Estados Unidos. O próximo jogo da volta é no México. O América goleou o New England Revolution dos Estados Unidos. Então o América do México provavelmente vai vencer a volta no México. O Monterrey ganhou do Inter Miami de 2-1. Inter Miami, time do Messi, Suárez e companhia, lá em Miami. E a volta é no México. E o Pachuca ganhou de 5-0 do Reino Indiano lá na Costa Rica. A volta é no México. Então, muito provavelmente, a Conca Champions, mais uma vez, terá um campeão mexicano. E isso já vai ficar decidido desde a semifinal, com 4 clubes mexicanos. Lembrando que, no século, a gente tem só 3 edições que não tivemos times mexicanos campeões. 2004, a Alajuelense. 2005, o Saprissa. E mais recentemente, em 22, o Seattle Sounders. Só 2000, o Los Angeles Galaxy ganhou. Né? Em 96, acho que 96, 97, DC United. Mas há um domínio mexicano nos últimos anos muito grande lá na CONCACAF.
Assim como o Brasil vem, mas nem parecido, né? O Brasil é 5 anos só, com o CONCACAF é basicamente o século inteiro, 21, né? Falando na Libertadores da América, o Barcelona do Equador empatou com o Cobresal do Chile, Milionários da Colômbia empatou com o Flamengo. Não preciso falar que é os times brasileiros que são do Brasil, né? Vocês já sabem. The Strongest da Bolívia venceu o Grêmio. River Plate da Argentina venceu o Táchira da Venezuela. Universitário do Peru venceu por 2-1 a LDU de Quito, Equador. O Huachipato do Chile empatou com o Estudiantes da Argentina. Nacional do Uruguai venceu o Libertad do Paraguai. O Junior Barranquilla da Colômbia venceu o Botafogo. O Colo-Colo do Chile venceu o Cerro Porteño do Paraguai. São Lourenço da Argentina empatou com o Palmeiras. Alianza Lima empatou com o Fluminense. Atlético Mineiro ganhou de 4-1 do Caracas da Venezuela. Rosário da Argentina ganhou do Peñarol do Uruguai. Bolívar da Bolívia goleou o Palestino do Chile. Liverpool do Uruguai empatou com o Independiente del Valle do Equador. O Talleres da Argentina venceu o São Paulo. A classificação segue a seguinte: estão se classificando pelo grupo A, Colo-Colo do Chile, Fluminense do Brasil, Alianza Lima do Peru e Cerro Porteño do Paraguai. Grupo B, Talleres da Argentina, Barcelona do Equador, Cobresal do Chile e o São Paulo. Grupo C, The Strongest da Bolívia, Estudiantes da Argentina, Huachipato do Chile e Grêmio Brasil. Grupo D, Junior Barranquilla da Colômbia, Universitário do Peru, LDU do Equador e Botafogo. Grupo E, Bolívar da Bolívia, Flamengo, Milionários da Colômbia, Palestino do Chile. Grupo F, todo mundo empatado, né? Independente do Valle do Equador, Palmeiras, Liverpool do Uruguai e São Lourenço da Argentina. Grupo G, Atlético Mineiro, Rosário Central da Argentina, Peñarol do Uruguai e Caracas da Venezuela. Grupo H, River Plate da Argentina, Nacional do Uruguai, Deportivo Táchira da Venezuela e o Libertad do Paraguai. Campeonatos nacionais. Inglaterra primeiro. Newcastle empatou com Everton, Nottingham Forest venceu o Fulham, Burnley empatou com Wolves, Bournemouth venceu o Crystal Palace, Tottenham e West Ham empataram, Brentford e Brighton empataram, Arsenal venceu o Luton Town, City venceu o Aston Villa, Liverpool venceu o Sheffield, Chelsea venceu o Manchester United. Tivemos 2 rodadas na Premier League essa semana. City venceu o Crystal Palace, West Ham venceu o Wolves, Everton venceu o Burnley, Aston Villa venceu o Brentford, Newcastle venceu o Fulham, Luton Town venceu o Bournemouth, Arsenal, o Brighton, United empatou com o Liverpool, Sheffield empatou com o Chelsea, Tottenham venceu o Nottingham. Classificação: Arsenal, Liverpool empatado, seguido do City por 1 ponto. Tottenham está indo para a Champions. O campeonato se segue com Aston Villa, United, West Ham, Newcastle, Chelsea, Brighton, Wolves, Bournemouth, Fulham, Crystal Palace, Everton, Brentford, Nottingham Forest. Luton Town, Burnley e Sheffield estão sendo rebaixados. Campeonato holandês. Sparta Rotterdam venceu o Vitesse, PSV venceu o Excelsior, NEC empatou com Fortuna Sittard, Heracles venceu o AZ, o Trash venceu o Zwolle, Heerenveen e Twente empataram, Feyenoord e Volendam também empataram, assim como RKC e Almere. Ajax Corret Eagles também empatou, foi bastante empate na rodada 28. Heracles venceu o Sparta, PSV venceu o AZ, Zwolle venceu o Excelsior, Twente venceu o Fortuna Sittard, NEC venceu o Vitesse, Feyenoord goleou o Ajax, Corret Eagles e Almere empataram, Volendam venceu o RKC, o Trash venceu o Heerenveen. A classificação ficou a seguinte: PSV, Feyenoord, Twente, AZ, NEC, Ajax, Corret Eagle, o Trash, Sparta Rotterdam, Fortuna Sittard, Heerenveen, Almere, Heracles, Zwolle, RKC, Excelsior indo para o playoff de rebaixamento, Volendam e Vitesse sendo rebaixados. Liga Portuguesa, Varense venceu o Boa Vista, Rio Ave e o Gil Vicente, Famalicão, Vizela, Arouca venceu o Braga, Sporting venceu o Benfica e com isso praticamente vai ser campeão português. Portimonense venceu o Chaves, Estrela Amadora empatou com o Moreirense, Vitória de Guimarães
venceu o Porto. Casa Pia Estoril, o jogo é na segunda-feira. Classificação: Sporting, Benfica, Porto, Braga, Vitória de Guimarães, Moreirense, Arouca, Famalicão, Casa Pia, Farense, Rio Ave, Boa Vista, Gil Vicente, Estoril, Estrela Amadora, Portimonense, indo por problema de rebaixamento, Vizela e Chaves. Campeonato Alemão: Eintracht empatou com o Werder Bremen, Leipzig venceu o Freiburg, Mainz venceu o Darmstadt, Köln venceu o Bochum, Heidenheim venceu o Bayern de Munique, Bayer Leverkusen venceu o Union Berlin, Stuttgart venceu o Borussia Dortmund, Hoffenheim venceu o Augsburg e o Mönchengladbach venceu o Wolfsburg. Leverkusen a 2 pontos do título. Literalmente, o Bayern de Munique pode fazer no máximo 78 pontos até o final da temporada. Então, Leverkusen praticamente campeão inédito do campeonato alemão, nunca foi campeão. E detalhe, tá? Está invicto na temporada da Bundesliga. Aí o campeonato segue Bayern de Munique, Stuttgart, Leipzig, Borussia Dortmund, Eintracht, Frankfurt, Augsburg, Hoffenheim, Freiburg, Heidenheim, Borussia Mönchengladbach, Werder Bremen, Union Berlin, Wolfsburg e Bochum. Mainz está indo para o rebaixamento, Köln e Darmstadt sendo rebaixados. Detalhe, o jogo do Bayern de Munique com Köln é no sábado. Se o Bayern não vencer, o Leverkusen já é campeão sem entrar em campo. Caso o Bayern de Munique vença, tem o Stuttgart também, né? Ele precisa desses 2 times para ser campeão no sábado. Mas ele só depende de si. Basta uma vitória simples do Leverkusen que ele já é campeão no próximo domingo. Campeonato italiano, semana passada foi Páscoa, né? Então os jogos aconteceram na segunda-feira. Milan venceu. Desculpa, Milan já foi, a gente já falou. Bolonha venceu a Salernitana, Cagliari venceu o Verona, Sassuolo a Udinese, Lecce a Roma, Inter o Empoli. Rodada normal dessa semana já. Salernitana empatou com a Sassuolo, Milan venceu o Lecce, Roma a Lazio, Empoli venceu a Torino, Frosinone e Bolonha empataram, Napoli venceu o Monza, Genoa venceu o Hellas Verona, Cagliari e Atalanta, Juventus venceu a Fiorentina, Udinese e Inter. O jogo é na segunda-feira. Inter perto do título, seguido de Milan, Juventus e Bolonha. Roma, Atalanta, Napoli, Lazio, Torino, Fiorentina, Monza, Genoa, Cagliari, Lecce, Udinese, Empoli e Hellas Verona. Frosinone, Sassuolo e Salernitana estão sendo rebaixados. Liga Francesa, Lille venceu o Olympique, Lens e Lea empataram, PSG e Clermont empataram, Stade Bretois venceu o Metz, Toulouse e Strasbourg empataram, Montpellier venceu o Lorient, Rennes e Nice empataram, Mônaco venceu o Rennes, Lyon venceu o Nantes. PSG lidera o campeonato, seguido do Stade Bretois, Mônaco, Lille, Nice, Lens, Rennes, Olympique de Marselha, Rennes, Lyon, Toulouse, Strasbourg, Montpellier, Lea e Nantes. Lorient está indo para o playoff de rebaixamento, Metz e Clermont estão sendo rebaixados. Na Liga tivemos poucos jogos. Atlético de Madrid venceu o Villarreal, Valência venceu o Granada. Só. Estou combinando isso aqui é a mesma coisa. Real Madrid, Barcelona, Girona, Atlético de Madrid, Bilbao e Sociedad, Valência, Betis, Osasuna e Villarreal, Getafe, Las Palmas, Alavés, Sevilla, Mallorca, Rayo Vallecano e Celta de Vigo, sendo rebaixados o Cádiz, Granada e o Almeria. Nos Estados Unidos da América, né, o New York City empatou com o Atlanta, New York Red Bulls venceu o Cincinnati, Vancouver Whitecaps venceu o Toronto, Columbus Crew e DC United empataram, New England Revolution e Charlotte, né, o New England Revolution venceu o Charlotte, Inter Miami e Colorado Rapids empataram, o Los Angeles FC venceu o Los Angeles Galaxy, né, clássico de LA, St. Louis City empatou com o Dallas, Minnesota United empatou com o Real Salt Lake, Chicago Fire venceu o Houston Dynamo, Philadelphia Union venceu o Nashville, Austin venceu o San José, Seattle Sounders goleou o Montreal, o Sporting Kansas e o Portland Timbers empataram. A classificação segue a seguinte: estão indo para os playoffs. No leste, New York Red Bulls, Philadelphia Union, Inter Miami, Columbus Crew, Cincinnati, Atlanta United e o Toronto. E estão indo para o play-in o DC United e o Charlotte. Estão sendo eliminados Chicago Fire, Montreal, Nashville, New York City, Orlando City e o New England Revolution. No oeste, Vancouver Whitecaps, Los Angeles Galaxy, Real Salt Lake, Minnesota United,
Los Angeles FC, Houston Dynamo e o Sporting Kansas estão se classificando. Austin e o Colorado Rapids estão indo para o play-in. Portland Timbers, St. Louis City, Seattle Sounders, Dallas e San José estão sendo eliminados. Na Arábia Saudita, o Al-Hazan empatou com o Dunk, Al-Kalehi venceu o Al-Raed, Al-Wali venceu o Al-Ittihad, Al-Hilal venceu o Al-Aqtud, Al-Weda venceu o Al-Feiha, Al-Nasser goleou o Abha, Al-Tawon venceu o Al-Tawe, Al-Shabab o Al-Riyad e Al-Fateh o Al-Ittifaq. Foram 2 rodadas. Al-Nasser também venceu o Dunk, Al-Hilal venceu o Al-Kalehi, Al-Ittihad e Al-Tawon empataram, Al-Wali e Al-Weda empataram, Al-Tae e Al-Shabab empataram, Al-Ittifaq venceu o Al-Riyad, Al-Raed venceu o Al-Hazan, Abha venceu o Al-Fateh, Al-Feiha venceu o Al-Aqtud. Al-Hilal muito perto do título, seguido de Al-Nasser, Al-Wali, Al-Ittihad, Al-Taon, Al-Ittifaq, Al-Fateh, Dunk, Al-Feiha, Al-Kalehi, Al-Shabab, Al-Weda, Al-Raed, Al-Riyad e Abha. São rebaixados ao Al-Aqtud, Al-Tae e Al-Hazan. Estaduais. Vamos passar rapidinho pelos campeões. No Rio Grande do Sul, Grêmio, heptacampeão consecutivo. Criciúma e Santa Catarina, bicampeão consecutivo. No Paraná, o Atlético, bicampeão. Em São Paulo, Palmeiras foi tricampeão. No Mato Grosso, Cuiabá foi tetracampeão consecutivo. Em Goiás, o Atlético Goianiense foi tricampeão. No Distrito Federal, o Ceilândia foi pela 3ª vez campeão, mas não foi consecutivo. No Piauí também, o Altos foi pela 4ª vez campeão, mas não consecutivo. No Ceará, o Ceará voltou a ser campeão cearense. Em Pernambuco, o Sport foi bicampeão pernambucano. No Alagoas, o CRB foi tricampeão alagoano. Na Bahia, o Vitória voltou a vencer o Campeonato Baiano depois de 7 anos. No Rio de Janeiro, após 2 temporadas, o Flamengo volta a ser campeão e o Atlético Mineiro conquista um pentacampeonato em Minas Gerais. Então, é isso. Esse foi o resumo semanal. Espero que tenha gostado. Deixe seu like, curta, comenta, compartilhe. E agora eu vou deixar o Tio Sam pedindo para você se inscrever.